terapeuta, se você gosta de polêmica, ou melhor, de abordar polêmica com coragem, você está no lugar certo. Aqui é o Ezequias do portal Comporte-se e nessa entrevista que você vai acompanhar aqui pelo YouTube, eu tive o prazer de conversar com a doutora Sônia Meyer, uma pesquisadora que não só produziu muito conhecimento a respeito da terapia analítico-comportamental e da prática baseada em evidências, como também orientou no mestrado e no doutorado a maioria das pesquisas sobre essas duas áreas. Então, a doutora Sônia, ela parte de uma posição em que ela transitou muito, inclusive, em terapia analítico-comportamental e em PBE, o que deixa ela em condição de conseguir avaliar essas duas áreas com bastante conhecimento de causa, com bastante vivência. Então, acompanha comigo e vamos lá. Eu fiz a PUC, São Paulo. Nós tivemos muitas aulas excelentes lá na PUC. Maria do Carmo Guedes, o Hélio Guilhardi, a Teia, Ziza, enfim, muitas pessoas. E a Maria Lúcia Ferrara, que faleceu. E aí, quando chegou, acho que foi no terceiro ano da faculdade, eu conversava muito com uma colega sobre a abordagem a seguir. E aí eu fiz monitoria com a Maria Lúcia Ferrara e me encantei. E foi a minha escolha. A escolha foi a minha da abordagem. E foi... Na vida toda só fiz isso, ser behaviorista radical. O Skinner, aqui no Brasil, a gente leu pouco, e quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, aí eu li várias obras do Skinner com Jack Michael e me encantei com o behaviorismo radical. Em sua autobiografia, a senhora até comenta sobre isso, né? Que aqui no Brasil aprendeu bastante a respeito da metodologia, de como fazer pesquisa em análise do comportamento, e que foi ter contato com o behaviorismo radical propriamente dito nos Estados Unidos, com Jack Michael. Teve uma expressão que a senhora usou na autobiografia que me chamou muito a atenção, que foi: eu não reconheci Skinner. Me fala um pouquinho dessa experiência. Não, foi incrível. Eu fui ler, acho que introdução ou alguma coisa assim que tinha que ler, eu lia e realmente não reconheci Skinner. Até cheguei a falar com o Celso Boios para saber que ele estava lá também terminando o doutorado dele, ou mestrado, não sei. E que não parecia o Skinner que eu conheci aqui no Brasil. Eu fiquei curioso, assim, quais foram as principais diferenças que a senhora encontrou entre o que você encontrou, entre o que você viu aqui e lá, quando chegou lá? Bom, é isso. A gente aprendeu muito de metodologia aqui, totalmente os princípios do comportamento. E lá foi mais a filosofia do behaviorismo radical. E hoje a gente tem um tema bastante delicado para abordar, que são as relações entre análise do comportamento e prática baseada em evidências. Sônia, eu gostaria de começar te convidando a falar um pouquinho da sua história, te convidando a falar um pouquinho de como é que a senhora chegou até aqui, até o ponto em que a senhora está hoje. Quais foram as suas maiores inspirações para seguir a análise do comportamento, para se tornar pesquisadora? Foi a Maria Lúcia Ferrara, Hélio Guilhardi, a Maria do Carmo, depois lá nos Estados Unidos o Jack Michael. E me bateu uma curiosidade agora, como é a sua experiência pessoal de orientar em mestrado, doutorado, tantos outros pesquisadores brasileiros que tiveram contribuições tão grandes também para a psicologia brasileira?
a melhor possível. Eu acho que a atividade que eu mais gostava de fazer era a de orientação. Eu sempre amei pesquisa, isso graças aos brasileiros que tinham me ensinado a fazer pesquisa, e orientar era uma delícia. É bom ouvir isso, e a senhora destacando o papel dos brasileiros, né, que te ensinaram, que te orientaram. A senhora até citou alguns já, mas eu queria retomar esse ponto dos brasileiros que foram inspiração e fazer a seguinte pergunta: para quem se interessa hoje por pesquisa em análise do comportamento, entre pesquisadores brasileiros, quem que a senhora sugeriria que essas pessoas lessem? Quais fontes a senhora sugeriria que os interessados em pesquisa no Brasil buscassem? Fontes brasileiras, para começar. Eu tenho alguns textos que eu publiquei. Então, pessoal, vou colocar as referências dos textos para vocês aqui na descrição do vídeo, e quem estiver acompanhando pelo podcast vai encontrar a referência na descrição desse episódio do podcast. Sônia, retomando o assunto pesquisa, o que a senhora nota que mudou em termos de temas de interesse, coisas que as pessoas se interessavam por pesquisar lá no começo e hoje não se interessam tanto mais, e o oposto também. Coisas que lá no começo, de quando a senhora começou a orientar pesquisa, as pessoas não pesquisavam, não tinham interesse, e hoje as pessoas têm mais interesse. O que mudou em termos de interesse por problemas de pesquisa? No começo, eu vou falar de mim. Uhum. No começo, eu me interessava por fazer pesquisa do que ocorria na relação terapêutica. Uhum. Então, criamos vários sistemas de mensuração, alguns que foram para o próprio estudo, e depois o Denis fez um sistema, Denis Zamiani, fez um sistema para categorizar as sessões que foi usado em muitos estudos. O SimCity, né? Incrível aquele trabalho. Isso. Aí, depois de ter conseguido isso, então deu para ter medidas contínuas, né? Então deu para começar a fazer pesquisas experimentais. Então, aí fizemos as pesquisas experimentais de caso único, com o uso desses sistemas. E também nos interessamos muito, eu me interessei muito, e meus alunos também, pela FAP, que eu orientei várias pesquisas disso, inclusive da Cláudia Oshiro, e a Cláudia tem orientado muitas dissertações e teses sobre usando a FAP. O que muita gente passou a se interessar, mas eu não, é no DBT. No DBT não, das molduras relacionais. Uhum. Teoria das molduras relacionais, né? E eu, na verdade, não me... eu participei de várias bancas, mas eu não consigo me entender muito com isso. E que mais? Eu acho que, eventualmente, as pesquisas de eficácia e eficiência, as pesquisas de grupo, vão ser necessárias.
você, no estudo experimental de caso único, você consegue mostrar a causalidade entre a pessoa em diferentes situações. Mas se você quiser dizer como funciona determinado tratamento, se ele é eficaz, aí você não tem jeito, você tem que fazer a pesquisa, porque, na verdade a pesquisa, tem vários tipos de pesquisa, e cada um responde a um tipo de objetivo. Uhum. Então, segundo a APA, o objetivo do estudo experimental de caso único é esse que eu falei, de mostrar a causalidade na mesma pessoa, em diferentes situações. Agora, se você quiser demonstrar que uma terapia funciona, você vai ter que fazer o estudo da prática baseada em evidências. Os delineamentos de grupo, né? O ensaio clínico controlado randomizado. Exatamente. Esse é um ponto delicado e que tem gerado muito debate entre analistas do comportamento e pessoas que trabalham com prática baseada em evidências, porque o Skinner ele se posicionava abertamente contra, né, o delineamento de grupo. Isso, o posicionamento dele acaba influenciando bastante a posição de muitos analistas do comportamento atualmente também. Como é que a senhora vê atualmente, né, esse posicionamento tão contrário ao delineamento de grupo? Bom, eu sou discípula do Skinner e eu preferi conseguir, foi a coisa talvez mais importante, eu consegui fazer delineamento de caso único na clínica. Uhum. Então, eu segui completamente o Skinner. Mas depois, estudando a prática baseada em evidência, é isso, depende do objetivo. Para você poder generalizar, você precisaria ter centenas de estudos de caso único e é meio que impossível, né? Uhum. Então, para poder fazer generalizações, o melhor delineamento é o ensaio clínico randomizado. Já que a senhora trouxe aproximações e distanciamentos entre a análise do comportamento e a prática baseada em evidências, eu vou passar para esse tópico na nossa entrevista, porque a senhora orientou tanto algumas das principais pesquisas em análise do comportamento e terapia analítico-comportamental, principalmente no Brasil, né? E também as principais pesquisas em prática baseada em evidência. Então, na prática clínica, propriamente dita, o que a senhora vê que são as principais aproximações e distanciamentos entre a prática clínica de um terapeuta analítico comportamental e a prática clínica de um terapeuta que trabalha com prática baseada em evidências? Na verdade, eu recomendo que todo terapeuta deve ler tudo quanto é tipo de pesquisa. As de caso único e as nos ensaios clínicos randomizados. Uhum. Aí entra aquilo que eu acho que o terapeuta analítico comportamental necessariamente tem que fazer, é análise funcional. Uhum. Com análise funcional, ele vai poder olhar na literatura se existe algum tratamento provavelmente padronizado para isso,
E se tiver, a análise funcional vai dizer se aquele tratamento padronizado tem o mesmo tipo de análise funcional, que o caso você está atendendo, Uhum. e se sim, por que não utilizar o tratamento padronizado? Eu orientei, a minha primeira orientanda de doutorado foi a Miricela Iano, e ela fez uma comparação entre tratamento padronizado e tratamento baseado em análise funcional. E os dados foram super interessantes. O tratamento padronizado era para casos de pânico. Uhum. O tratamento padronizado funcionava muito mais rápido do que o individualizado e abrangia menos objetivos do que o tratamento individualizado. Então, no individualizado, ele atingia mais objetivos do que no padronizado, mas demorava mais tempo. Então, isso diz um pouquinho sobre, acho que como eu penso sobre tratamento padronizado ou personalizado. De qualquer forma, tem que ter uma análise funcional. Uhum. Como é que a senhora sugeriria que seja feita essa individualização? Através da análise funcional. Então, objetivos devem ser estabelecidos, é uma parte super importante da relação terapêutica. Então, se estabelece objetivos e, com esses objetivos acertados, começa, então, a aplicação do tratamento individualizado. Ótimo. Essa é uma discussão que tem sido bastante acalorada nas redes sociais, na internet, e tem deixado muitos analistas do comportamento, terapeutas analítico-comportamentais, angustiados e preocupados com a própria prática, preocupados com a qualidade da prática que eles estão oferecendo, da prática clínica. Muito em razão de dizeres como o não uso de um tratamento empiricamente sustentado envolve não ser ético, envolve não se preocupar com o seu paciente. A gente vem de uma tradição em que no Brasil é recente, né? A discussão sobre utilizar tratamentos empiricamente sustentados é relativamente recente. Então, o que a senhora diria para esses analistas do comportamento que estão se sentindo angustiados e trabalham basicamente com a análise funcional e vêm dessa tradição crítica em relação aos ensaios clínicos, aos delineamentos de grupo, e que se sentem angustiados ao ouvirem que essa prática não é uma prática ética, essa prática que não adota os tratamentos padronizados, empiricamente sustentados? Bom, eu não posso concordar que não seja ético os tratamentos padronizados. Eu acredito que são. Mesmo em tratamentos padronizados, você tem que ter uma flexibilidade para estar utilizando o tratamento. Eu não acho que não seja ético. A minha recomendação
E olhando do lado oposto, que é dito que o terapeuta analítico comportamental que não utiliza o tratamento empiricamente sustentado não está sendo ético ao não oferecer para o paciente aquele tratamento que tem pesquisas demonstrando que funciona. Como que a senhora vê essa situação, esse comentário? Eu concordo mais com isso do que com o contrário. Eu acho que a gente não deve reinventar a roda toda vez. A gente precisa usar o conhecimento já produzido. Então, sim, eu acredito que não é ético não estar se utilizando dos conhecimentos já produzidos. Uhum. E grande parte da resistência a utilizar esse procedimento tem a ver com aquela postura do Skinner, que a gente comentou lá atrás, né? De ser muito crítico aos delineamentos de grupo. O que que faz, na sua avaliação pessoal, Sônia, por que que faria sentido para um analista do comportamento skinneriano utilizar um delineamento de grupo? A gente entendeu já a discussão sobre a APA, que é esse tipo de pesquisa que provê evidências, mas o analista do comportamento skinneriano discordaria, no sentido de, olha, evidência não vem desse delineamento, a evidência vai vir do delineamento de caso único. Novamente, isso tem a ver com estar adotando a posição que o Skinner tinha a respeito desse tipo de delineamento. O que a gente poderia dizer para esse analista do comportamento que diz, olha, eu não concordo que essa evidência é útil porque ela não segue o delineamento do sujeito único? Eu acho que eu discordaria dele. Eu aprendi muito a ser uma melhor terapeuta e saber avaliar meus comportamentos como terapeuta, lendo muitos textos, por exemplo, sobre relação terapêutica. A função do escutar, enfim, várias coisas que é de uma literatura não analítica comportamental, de uma literatura que não é baseada em casos únicos, delineamentos experimentais de caso único. Eu acho que tem que conhecer. Não precisa fazer a pesquisa em grupo, mas conhecer tudo aquilo que já foi produzido, eu acho isso uma importância. É verdade. Então, a ideia que a senhora está trazendo é, mesmo sendo analista do comportamento e adotando Skinner como um ponto de referência importante, é importante também olhar para outros delineamentos para ajudar na tomada de decisão, para ajudar na prática clínica efetiva. Sim. Eu preciso acrescentar uma coisa. Esse tipo de pesquisa, ele costuma ser ateórico. Então, você não tem que seguir nenhuma outra linha. Uhum. É simplesmente uma descrição dos comportamentos. A senhora se refere à pesquisa de grupo, isso? Sim. Uhum. Como é que o analista do comportamento pode ler esse dado? Um dado vindo de uma pesquisa de grupo. Como é que ele pode ler no sentido de pegar aquilo ali e levar para a prática dele? Lembrando que muitos diriam que Skinner discordava desse método. Quando você lê esses tipos de pesquisa, em geral, não tem problema de abordagem, tem entendimento. Mas, de qualquer forma, é sempre bom estar fazendo tradução. Você lê aquela pesquisa geral e faz uma leitura analítico-comportamental. Uhum. Isso é um exercício que o Jack Michael já
tinha ensinado, esse de fazer traduções. Isso é interessante. Então, para fechar esse tópico, o terapeuta analítico comportamental que não lê, que ignora o delineamento de grupo, que traz dados sobre a eficácia de um tratamento, ele está deixando de lado um conhecimento que é importante para a prática clínica, um conhecimento que deveria ser adotado. Certo. Uhum. Como é que está atualmente a produção de evidências da terapia analítico-comportamental? Ela precisaria ser sistematizada, pesquisada? Como é que está o estágio atual do processo? Ela não está nem definida, né? Uhum. Cada lugar que vai chama E uma coisa, né? essa tentativa de padronização da terapia analítico-comportamental, da TAC, eu acho bem difícil. E, na verdade, não tem nenhum interesse em padronizar, né? Porque ela é essencialmente baseada na análise funcional. A senhora considera que seria importante padronizar? Não. Seria importante definir melhor? Quanto possível, sim. Mas isso não vai dar um guia para como você conduzir um caso que está à sua frente. Se pareceria mais com uma psicoterapia baseada em princípios, isso? Isso é bom. Isso acho que é o que a gente faz, né? A senhora comentou que seria muito difícil fazer esse processo, né, de definir o que é ataque e talvez padronizar, né? E, de fato, é surpreendente porque quando a gente fala sobre TAC com grupos de profissionais diferentes, a gente ouve definições diferentes sobre o que é fazer terapia analítico-comportamental. Vou confessar que isso me deixava desesperado quando eu me graduei, quando eu me formei, né? Tanto, indo até em algo mais básico, né? Eu ficava desesperado vendo grupos diferentes explicarem e definirem análise de contingências de maneira diferente. Olhando para isso, o que a senhora avalia que seriam os principais desafios para a gente definir a terapia analítico-comportamental, para a gente dizer o que é ela de fato? É que ela vai variar bastante de acordo com o cliente, de acordo com o terapeuta, mas principalmente sobre análise funcional, né? Uhum. E eu acredito que você se comporte diferente com diferentes clientes, né? E então, como que dá para padronizar isso? Acho que a grande padronização acaba sendo realizar análise funcional, se bem que eu concordo totalmente com você de que não diz nada dizer fazer análise funcional. Ela é entendida das mais diferentes formas, as pessoas falam que fazem análise funcional e estão fazendo coisas diferentes entre si, mas basicamente é você definir um ou mais comportamentos-alvo, tentar identificar a classe de antecedentes e a classe de consequentes. E, a partir disso, tentar introduzir as modificações, quer seja nos antecedentes ou nos consequentes. Uhum. O que leva a uma segunda pergunta, eu até já li um texto da senhora sobre isso, mas eu vou fazer essa pergunta aqui. O que define um terapeuta analítico comportamental no sentido de quando é que eu posso dizer que o que eu estou fazendo é terapia analítico comportamental? Eu não me lembro agora claramente do texto de 1990,
Usar os princípios da análise do comportamento, acho que a análise funcional é outro. Metodologia não é, porque a gente não tem controle das variáveis no consultório. Não me lembro mais agora, mas eu posso mandar também esse texto. Eu adoraria. Esse ponto que a senhora colocou anteriormente é interessante, né? De que cada paciente é único e se comporta de maneiras únicas. Muita gente, na análise do comportamento, quando ouve a expressão tratamento padronizado, imagina que a prática baseada em evidências é isso, adotar um tratamento padronizado. Só que a escolha de um tratamento padronizado é só uma parte de um dos pilares dela, que é escolher o tratamento com melhor evidência disponível, e só que isso é feito a partir da avaliação do paciente. Pacientes diferentes vão orientar escolhas de tratamentos diferentes e a maneira de implementar esse tratamento também vai ser diferente, né? Então, essa ideia de que usar o tratamento, por exemplo, um tratamento de exposição deixaria de lado a individualização, vem um pouco de deixar de lado esse segundo pilar, né, da prática baseada em evidências, que é os valores, cultura e características do paciente. O terapeuta analítico comportamental, eu vejo que ele tem uma ferramenta maravilhosa para fazer isso, que é a análise funcional, que a senhora comentou em outros momentos também. Como é que a senhora, só para a gente fechar já, que a gente já está passando um pouquinho do horário, né? Como é que a senhora aconselharia os terapeutas analítico-comportamentais interessados em prática baseada em evidências? O que a senhora aconselharia eles sobre como começarem a estudar o assunto? Tentando achar pesquisas pela internet ou numa biblioteca sobre aquilo que é a queixa do cliente. E aí tem o Psychotherapy Research, que é uma boa fonte, mas existem muitas outras. Uhum. Aí é procurar pela internet, né? E como é que a senhora aconselharia quem se interessa por prática baseada em evidências a começar a estudar a análise do comportamento? Por onde começar? Princípios, análise funcional e os escritos de Skinner. Muito bom. Eu vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo e do podcast de referências que o pessoal pode encontrar sobre os princípios da análise do comportamento, sobre a análise funcional e alguns textos iniciais do Skinner. Eu gosto de recomendar, Sônia, dos escritos do Skinner, eu gosto de recomendar para quem se interessa mais por filosofia sobre o behaviorismo e para quem se interessa mais por questões práticas ou questões recentes. O CCH eu gosto de deixar para depois, tanto pela complexidade dele, quanto pela densidade. Enfim, tem algum livro ou texto do Skinner que a senhora sugeriria começar por? O About, sobre behaviorismo. Sobre behaviorismo, maravilha. Esse eu não tinha lido no Brasil, só fui ler lá nos Estados Unidos. O que nós tínhamos lido aqui no Brasil é o CCH, Ciência e Comportamento Humano. Começou pelo mais complexo, né? Um dos mais complexos. Tem o Verbal Behavior também, que, pelo amor de Deus. É muito complicado, mas eu já dei 3 vezes o curso de comportamento verbal e deu até para fazer uma publicação, que eu gosto muito, que como que se aproveita as coisas do Verbal Behavior para a prática clínica. A senhora me passa ela também para colocar nas referências da nossa entrevista? Sônia, eu queria te agradecer assim demais, demais, demais por ter tirado esse tempo para conversar comigo, para levar
Nossa, uma parte do seu conhecimento e da sua experiência para os nossos ouvintes foi maravilhosa a oportunidade de te ouvir. Né? A vontade de ficar te ouvindo assim por horas e horas e horas, que além de muita propriedade no que a senhora fala, a senhora tem um jeito de falar que o tom da voz é acolhedor, o jeito de falar é acolhedor e traz tranquilidade. Então, fico muito agradecido. Eu que agradeço, Ezequias. Obrigado Foi, mesmo. foi muito bom conversar com você. E, pessoal, todos que estiverem ouvindo, tá? Não se esqueçam de compartilhar esse episódio para que todo esse conhecimento chegue a mais pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.